A literatura greco-latina, por Carpeaux. Carpeaux, eu não sei exatamente como pronunciar o nome dele. Mas enfim, esse é o sexto livro que eu terminei, o sexto livro que eu completei para o meu desafio de ler 36.500 páginas no ano, ou seja, por volta de 100 páginas por dia. E terminando ele, que tem 160 páginas, eu completei 2.288 páginas de livros finalizados. Esse aqui foi o primeiro livro, de certa forma, acadêmico que eu terminei para esse meu desafio. Como eu falei, o grosso das minhas leituras são de livros literários, mas eu gosto de estar lendo livro com teor mais acadêmico ou jornalístico. Esse aqui foi o primeiro porque faz parte de uma série de história da literatura escrita pelo Scarpiot, que eu acho que dá pra ver ali até na minha estante. Cadê? Droga. É aqueles livros ali coloridinhos, tá vendo ali? Eles em pezinhos assim pequenos, com os livros deitados em cima. Mas enfim, esse aqui é o primeiro desses livros. E assim, esse Carpeaux é um autor que eu não conhecia, eu não sou estudante de letras, nada, eu estudei sistema de informação e depois jornalismo. E esse Carpeaux eu não conhecia. Mas na apresentação do livro conta com uma boa apresentação sobre quem é esse autor. Sobre o autor, o Antônio Cândido escreveu: Otto Maria Carpeaux poderia ter sido o que quisesse: cientista, professor, crítico de arte, de música ou literatura, líder político, doutrinador. Além de ser um homem apaixonado, voluntarioso, combativo, Carpeaux era desses casos raros de capacidade universal, pois lia e aprendia muitas vezes mais do que os outros. Bem, o Carpeaux, ele na verdade é austríaco, ele nasceu em Viena e morou lá boa parte da vida dele. Ele formou-se em Direito, antes de dedicar-se às letras, doutorou-se em Matemática, Física e Química. Mais tarde estudou Sociologia e Filosofia na França, Literatura Comparada na Itália e Política na Alemanha. Doutorou-se também em Filosofia e Letras na Universidade de Viena. Então foi um cara que realmente ele teve uma extensa vida de aprendizado e de estudo, e eu acho que esse percurso dele faz jus à descrição aqui que o Antônio Cândido fez. Então, Carpiot ele veio para o Brasil durante o período nazista da Alemanha, em que estavam expulsando os judeus da Polônia, Alemanha, Áustria, e ele veio para o Brasil por causa disso e acabou se naturalizando brasileiro. E aqui ele conheceu vários escritores brasileiros, porque ele começou a trabalhar como crítico de arte. E em algum momento da vida dele, ele começou a escrever essa série de livros. Quer dizer, ele escreveu vários livros, na verdade, como O Caminho para Roma, dos Habsburgos a Hitler, Perguntas e Respostas, que eu acho que são livros mais de teor acadêmico ou de se debruçando sobre algum assunto. E em algum momento escrevendo essa obra dele sobre história da literatura, cujo primeiro volume começa literalmente nos primórdios da literatura, que é a literatura, pelo menos a literatura ocidental, que é a literatura greco-latina. E assim, foi um livro que eu comprei há um tempinho atrás e que eu queria ler para ver como é que era. No entanto, eu não gostei muito não, porque, assim, como eu já falei uma vez, a minha leitura que eu faço desses livros acadêmicos não é de uma pessoa estudando. Eu não me debruço sobre os livros ou pegando referência, comparo referência com outros lugares, não faço nenhuma síntese do livro com minhas próprias palavras. No máximo, eu vou lendo, vou grifando algumas partes que eu acho interessantes, e se alguma coisa eu tiver dúvida, me chamar muita atenção, eu vou pesquisar, mas não é aquele. Eu não leio de forma acadêmica esses livros. E o Literatura Greco-Romana, ele não é um livro que pega, assim, tipo, o período que essa parte aqui do livro se dedica e vai explicando como era a época, vai explicando a obra de cada autor, vai mostrando, não, esse autor assim, a síntese dessa época era essa, e sim, eu não senti assim que ele ia ensinando, digamos assim. O que o Carpeu faz aqui é pegar a época e ir falando vários comentários sobre o momento, vários comentários sobre a época. E como eu não conheço tanto dos autores greco-latinos, eu não consegui aproveitar tanto esses comentários deles. Às vezes eu via coisas que eu achava interessante, como por exemplo quando ele fala de Safo, que era uma autora grega de teatro, e todos os autores gregos eram praticamente de teatro, né? Mas enfim.
E eu fiquei interessado em pesquisar mais sobre ela, também fiquei interessado em pesquisar mais sobre Ésquilo, que são nomes da literatura grega que eu ouvia uma hora por outra, mas não me lembrava muito, não tinha parado para ler, e alguns comentários deles acabaram me fazendo ter mais interesse em estar procurando sobre essas pessoas. E também foi interessante ver algumas comparações que ele fala que ele faz da literatura grega e a literatura romana, que ele diz que praticamente a romana foi só um remake da literatura grega, um remake pobre da literatura grega, que é meio que ele diz, foi o que eu consegui entender, embora ele faça algumas ressalvas de alguns autores que são interessantes, e ele fala até de um autor que eu não me lembro exatamente qual era, mas eu acho que foi Sêneca, que ele comenta, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi Sêneca que ele falou, que era um escritor ruim, era um filósofo ruim, mas que ele se sacrificou pela própria filosofia dele. Então, meio que ele formou essa identidade de filósofo combativo que luta pela crença dele, embora o Carpiot comente que esse personagem, essa personalidade, que eu não lembro se era o Senna, que eu devia ter anotado, mas eu acabo esquecendo essas coisas. Tá aqui grifado em algum canto, mas eu teria que procurar. Ele comenta que o cara não tinha meio que opiniões meio inconstantes, ficava mudando de lado, era meio isentão, mas ainda assim, na hora do vamos ver, ele acabou preferindo morrer pelo que acreditava naquele momento, em vez de dar o braço a torcer. Então são alguns comentários interessantes que ele faz, mas para mim, que não conheço muito dessas personalidades, acabou não tendo tanta utilidade como provavelmente teria para alguém que conhece mais sobre esses autores. Ah, tipo, deixa eu pegar aqui uma parte. Por exemplo, ele termina de falar de uma autora e fala: ao mesmo ambiente pertence o Pervigilium Veneris, epitalâmio cheio de paixão erótica, atribuído às vezes ao historiador Júlio Floro, outra vez ao poeta menor Tiberiano. Não é possível determinar a origem nem a época exata do poema, ao qual Walter Pater dedicou belas páginas do seu romance Marius de Epicurean. Já se pensou também em origens medievais. Em todo caso, o refrão, aí fala de um refrão, é, sou extremamente moderno. Já tem encantado poetas sofisticados do Middle East americano de hoje. E aí, só isso que ele fala sobre essa obra, que tem autoria desconhecida. É um parágrafo. Então, se você já não viu essa obra em alguns outros lugares, você fica meio perdido. Talvez lhe atisse a curiosidade, mas acaba que, para mim, eu não senti assim que eu estava usufruindo desse texto como o texto merece ser usufruído. E assim, para você ver, no final tem um índice onomástico, que é um índice de pessoas e obras que são mencionadas, mais de pessoas. E para você ver, o livrinho tem 160 páginas, e aqui as pessoas que ele fala: Agostinho Ambrósio Anacreonte, Antologia Greca, Apuleio, Aristofanes, Arquíloco, Ausônio, Batracomiomáquia, que é a epopeia herói grega, Beócio, Calímaco, Catulo, César, Cícero, Claudiano, Demóstenes, Ésquilo, Estácio, Eurípedes, Fedro, Fortunato, Gregório Magno, Heródoto, Hesíodo, Inário Romano, Homero, Horácio, Isocrates, Jerônimo, Juvenal, Lisias, Lívio, Lucano, Luciano, Lucrécio, Marcial, Marco Aurélio, Menandro, Nonos, Ovídio, Pércio, Pervigilium Veneris, Petrônio, Píndaro, Platão, Plauto, Plínio, Plínio II, Plutarco, Polião, Políbio, Próscopo de Cesareia, Propércio, Prudêncio, Quintiliano, Safo, que é uma poetisa grega, eu te falei que ela era dramaturga, mas é poetisa, Salustio, Sêneca, Sófocles, Suetônio, Tácito, Teócrito, Terêncio, Tertuliano, Tíbulo, Tecidides, Virgílio e Xenofonte. Então, a galera que é comentada aqui em um livro que tem poucas páginas. E eu acho que tem mais pessoas que são comentadas do que essa que recebem comentários menores. Mas, assim, eu não sei se o livro é utilizado em cursos de letras, eu não pesquisei se ele faz parte da bibliografia de algum curso, eu não pesquisei se ele é muito utilizado atualmente. Assim, eu vi, era uma coletânea sobre história da literatura, eu pensei, pô, gosto da literatura, gosto muito de ler, acho que pode ser interessante ler isso aqui. E de fato foi interessante, mas eu não gostei tanto do livro porque eu não pude aproveitar tanto dele. Mas isso não quer dizer que ele é ruim. Na verdade, eu não sei dizer se ele é bom ou ruim. Eu não tenho essa capacidade. Porque foi um livro que eu consegui aprender pouco. E é até feio pra mim estar dizendo isso aqui, né? Já que eu
minha proposta é estar lendo os livros e comentando, mas eu estou comentando sinceramente as coisas que eu senti com esse livro. E eu espero que eu, tendo comentado sobre ele, eu possa ter ajudado você a decidir por comprar ele, talvez por causa das coisas que eu citei sobre o Carpeô, sobre talvez você saiba bastante sobre autores gregos e latinos e acha que vai aproveitar bem esse livro, ou talvez até parar para ver e pensar, não, eu sou mais um, como posso dizer, eu leio literatura como hobby, então acho que esse livro aqui não vai ser tão interessante para mim não. Então eu acho que dos dois jeitos eu estarei ajudando as pessoas. Mas, em todo caso, é isso que eu tenho para dizer sobre esse livrinho. Eu vou estar eventualmente lendo o resto da coleção. Eu sempre me movo pro lado errado ali, o resto da coleção. São 10 livros, que essa divisão em 10 livros não é a divisão original do Carpeô, foi uma divisão editorial pós-mortem. E eu algum dia vou estar lendo a continuação dessa coletânea aqui, não sei se ainda esse ano, mas provavelmente eu devo pegar mais uns dois ou três para ler esse ano. Os próximos são Idade Média e Renascimento, e eu espero que eu tenha um pouco mais de referências para estar aproveitando melhor esses livros, mas é muito provável que eu só consiga aproveitar mesmo quando for chegar lá para o século XIX. Mas então é basicamente isso, espero que tenham gostado nesse meu vídeo e até a próxima.